Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai para todos. Estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus e eu separei aqui um versículo maravilhoso, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E eu quero falar sobre este versículo com você e eu acredito que será de grande vitória, de grande bênção, de grande edificação para a sua vida estudar esse versículo, aprender aquilo que Deus tem para nós através desse versículo. É o meu alvo aqui, aprender aquilo que Deus tem para nós através desse versículo. Veja bem, qual é o contexto em que este versículo está inserido, em que esta passagem bíblica está inserida? Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12, que Deus apareceu à noite para Salomão. Salomão foi o rei de Israel em que construiu o grande santuário, que realizou o sonho do seu pai. E está escrito que Deus não permitiu que Davi construísse o grande templo, mas Salomão construiu e ele ofereceu um grande sacrifício a Deus. O povo ofereceu sacrifício a Deus, o povo doou ofertas, o povo fez o possível para que o templo estivesse construído. Salomão também fez a sua parte e está escrito que Salomão ofereceu este grande sacrifício a Deus e Deus apareceu de noite para Salomão. Deus veio até Salomão e conversou com ele. Olha o que Deus disse para Salomão a partir do versículo 12 do capítulo 7 de 2 Crônicas. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar ao gafanhoto que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Olha só, que palavra poderosa. Deus separou aquela casa para sacrifício. E Deus aqui está falando algo interessantíssimo para que Salomão observasse, para que o povo observasse e para que nós, o povo da nova aliança, também observe. Porque a antiga aliança de grandes vitórias, de grandes condições e de grandes bênçãos para Israel, serve também para as nossas vidas na atualidade, principalmente para a igreja. Quão maior é a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, no sangue do precioso Filho de Deus, do glorioso Filho de Deus. Deus diz para Salomão, nesta visão: olha, se as coisas estiverem andando ruim, se eu fechar os céus e não houver chuva, porque Israel era um povo que vivia da área vamos dizer assim, da área agrônoma, da área rural, das plantações, das colheitas, né? Do agronegócio, vamos dizer hoje na atualidade, como dizem. Israel vivia do fruto da terra, mas se não houvesse chuva, era sinal de que a seca chegou, era sinal de que algo não estava bem. E Deus, o Deus Todo-Poderoso, condiciona ou diz que esta condição de vivência, de vida ou de situação de Israel era consequência dos seus maus caminhos. Tá entendendo? Então isso traz para nós um insight muito grande. Se as coisas estão andando mal para nós e nós estamos fazendo o que é errado, é consequência das nossas más decisões, dos nossos maus caminhos, ou seja, dos nossos pecados. Mas se estamos andando bem no tempo da graça e estamos passando por algumas provas e dificuldades e certas situações que é permissão de Deus, tudo bem. Mas temos que tomar cuidado e usar de discernimento, porque há muitas tribulações que você não pode aceitar, porque não são da parte de Deus. Você está andando correto e se você está no deserto, Deus há de enviar soluções, providência, há de enviar o corvo, o pão. Tá entendendo? Mas vamos aqui para o versículo. Qual é a primeira condição que Deus dá para Salomão e para Israel se as coisas não estivessem andando bem para Israel? A primeira condição, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Essa é a primeira condição. Humilhar. Humilhar. A primeira condição que Deus deu para Israel
para Salomão, para que eles pudessem entrar de novo no centro da vontade de Deus, era a humilhação. Isso mesmo, Deus quer que o homem se humilhe na sua presença, que o homem reconheça que sem Deus não há possibilidade dele chegar a lugar algum. Quem é que pode fazer alguma coisa sem Deus? Quem é que consegue manter uma casa em ordem sem Deus? Quem é que consegue manter uma família em ordem? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os policiais, os sentinela. Mas se o povo estivesse numa situação complicada, de miséria, ou até mesmo se as pestes estivessem alcançando Israel, se os céus ficassem de bronze ou de ferro e não chovessem mais, se a terra não desse o seu fruto, a primeira condição que Deus deu para Israel era a humilhação. A humilhação. O povo deveria se humilhar. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Glórias a Deus. Deus, ele diz na sua palavra que ele está com o contrito e abatido de coração. Deus diz na sua palavra que a humildade vai adiante da honra. Então a primeira condição, isso aqui é uma condição, é uma exigência. Deus está prescrevendo que Israel se humilhe, que Israel se humilhe diante do Todo-Poderoso. Então, se as coisas estão ruins para você, começa a se humilhar diante de Deus. Começa a se prostrar, começa a reconhecer que você necessita da sua providência, que você necessita, que você precisa dele, que sem ele você não consegue fazer nada, que ele é a força da sua vida. Ele é o único que pode curar, sarar, batizar com o Espírito Santo, renovar e levar para morar no céu. É ele que dá jeito em todas as coisas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, a segunda condição é orar. Olha só. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, ô glória, o povo de Deus é um povo que tem que orar e buscar a face de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, é a segunda condição. Orar a Deus. A oração é a chave da vitória e do sucesso. Está escrito: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Pedi, buscai, batei, ou seja, denota uma perseverança, uma persistência na oração. Nós precisamos estar continuamente em oração. Você precisa orar a Deus continuamente. Orar de manhã, antes de dormir, quando for para o trabalho. Oração. Quanto mais você ora, mais você aprende a orar. Quanto mais você ora, mais você está próximo de Deus. Quanto mais você ora, mais Deus fala ao teu espírito. A oração, ela é uma das disciplinas mais importantes da vida cristã. Você deve seguir corretamente a ordenação de Deus de que você precisa orar. Eu conheço pessoas que não gostam de orar. Eu percebo na vida da pessoa grandes dificuldades quando elas não gostam de oração. Alguém pode pode indagar, dizendo: mas não precisa ficar orando alto, que nem os fariseus. Eu não estou dizendo você ora alto, que nem os fariseus. Eu estou falando que você deve orar e buscar estar em comunhão com Deus, em contínua oração. Jesus venceu o diabo através da palavra e da oração. Está escrito: orai em todo o tempo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, orai para que abra-se uma porta para que eu pregue a palavra. Está escrito em vários textos da Bíblia: orai e vigiai. Existem muitas passagens relacionadas a homens que oraram e Deus curou. Temos aí a Bíblia menciona Isaac, que saía para orar, buscar a Deus por sua esposa que era estéril. Então Ana chorava, orava a Deus e Deus lhe deu resposta. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e a segunda condição, orar. Então a oração é a segunda condição. A terceira condição
é esta, a terceira condição. Orar, se humilhar, orar, buscar a minha face e buscar a minha face. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Bom, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, né? Buscar a face de Deus. Você não deve buscar a face do homem. Você não deve buscar... Bom, a Bíblia diz que a segunda condição e exigência é que o homem deve orar. Mas a terceira condição que Deus entrega, que Deus dá, que Deus requer do homem é buscar a face de Deus. O homem precisa entender que ele tem um porto seguro. Ele tem alguém que ele pode buscar. Deus diz que tem que buscar ele, não é a cartomante, não é a feiticeira, não é o homem. Você busca primeiramente a Deus. Deus estava dizendo para Israel, prestai atenção, vocês têm que buscar a minha face. Não é o Deus Moloque, não é o Deus Mamon, não é Baal, não é Astarte, Diana, Astarote, não é a deusa dos Efésios e etc. Busque a minha face. Essa é a terceira condição para que o povo pudesse receber de Deus o milagre. A primeira condição é humilhar, a segunda é orar e a terceira é buscar a minha face. Busque a face de Deus. Acredite que Deus está te ouvindo. Acredite que Deus quer que você se aproxime dele, que ele quer. Acredite que Deus está dando atenção a você. Isso será de grande valor para a sua vida. E qual seria a quarta condição que Deus estabeleceu para Israel? Para Israel ser abençoado, o povo da antiga aliança. A quarta condição é converter-se. Vamos colocar aqui conversão. Converter, tá bom? Vamos colocar converter. Dos maus caminhos. Certo? A quarta condição para Israel é que Israel se converter, Israel deveria se converter-se ou se converter dos seus maus caminhos. Eu estava buscando a presença de Deus e Deus falou comigo profundamente através deste versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E Deus inquietou meu coração e me revelou essa palavra. Mas é uma palavra que está na Bíblia e todos leem. Mas o que Deus revelou de tão interessante neste versículo? É esta questão. A última condição é ela que bloqueia, é especificamente a última condição que bloqueia as bênçãos de Deus e o relacionamento de Deus para com o homem. O homem deve humilhar-se, primeira condição. O homem deve orar, que é comunhão, é buscar a Deus, está sempre em contínua oração. O homem deve buscar a face de Deus, não é de outro homem, não é das divindades pagãs, demoníacas. Mas o homem deve converter-se dos seus maus caminhos, deve se converter dos seus maus caminhos. O que significa isso? Quando o homem obedece essas quatro condições e principalmente se converte dos seus maus caminhos, aí então Deus o ouve. Está escrito no versículo final de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olhe agora as promessas que Deus dá a partir do momento em que você obedece às quatro condições de se humilhar, orar, buscar a face de Deus, converter-se. Vou colocar aqui, converter-se dos maus caminhos. Olha as promessas que Deus entrega ao povo da antiga aliança e que é possível que nós possamos também viver estes dias. Está escrito que uma das promessas de Deus passa a se cumprir. E eu quero relacionar ela aqui. Então ouvirei dos céus.
então ouvirei do céu. São 3 promessas da parte de Deus. A primeira, aqui está as promessas. A primeira, ouvirei dos céus. Olha que maravilha, meus amados irmãos. Deus passa a nos ouvir. Ele diz que a partir do momento que você cumpre as condições e a principal exigência, que é deixar o seu pecado, o seu mau caminho, Deus também passa a ouvir você dos céus. O Deus Todo-Poderoso, que está sentado no trono, se levantará e ele começará a derramar as bênçãos, as promessas na sua vida. Ele ordenará aos seus anjos que eles lhe deem as respostas que você tanto precisa. Que eles venham e tragam da parte de Deus a providência divina e lhe abençoe como filho de Deus. Então a primeira promessa que Deus nos dá no grupo de promessas é: ouvirei dos céus. Deus nos ouvirá. A segunda promessa que Deus ele acaba cumprindo na nossa vida, quando nós passamos a obedecer a Deus, é que logo após ele ouvir do céu, ele vem, perdoa os nossos pecados. Perdoarei seus pecados. Diante de Deus. Israel estava bloqueado, sem a bênção de Deus, pelo fato de estar em transgressão e rebelião contra Deus. Então, muitas vezes, nós estamos em rebelião, em pecado, estamos com o altar, vamos dizer assim, desconcertado, estamos andando não em conformidade com os padrões divinos dos apóstolos, do Novo Testamento ou da Bíblia toda, estamos andando diante de Deus em transgressões e precisamos consertar os nossos pecados, precisamos deixar os nossos pecados, não é consertar, precisamos deixar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados e consertar o nosso altar, procurar andar com Deus em conformidade com a sua palavra. E logo após Israel obedecer às 4 condições, exigências, e a principal que é converter-se, e Deus dizer que dentro das promessas que ele está ouvindo dos céus, está resolvendo o problema que estava acontecendo, que é o problema do pecado. Bom, meus queridos irmãos, aqui está então a segunda bênção da parte de Deus. Deus diz que perdoaria, ou ele perdoará os pecados dos israelitas ou os nossos, perdoaria os vossos pecados, perdoaria os seus pecados. Está dizendo Deus que ele está resolvendo o problema carro-chefe de Israel, que era a sua transgressão, que eram os seus pecados. Então, após o homem se consertar com Deus, se humilhando, primeira condição, orando, segunda condição e exigência, terceira condição, buscar a face de Deus. E a quarta condição e exigência, converter-se dos maus caminhos. Deus acabaria ouvindo Israel dos céus e perdoando os seus pecados. E a terceira bênção da parte de Deus, após resolver o problema do pecado de Israel, e Deus também é desta forma que ele age conosco, quando nós estamos em transgressões diante de Deus, estamos em pecado, ele quer resolver o nosso pecado. A terceira bênção de Deus para nós e para Israel, para o povo da nova aliança, é que Deus irá sarar a nossa terra. Só depois do problema do pecado estar resolvido, quando o homem se humilha, ora, busca a face de Deus, deixa o mau caminho, se converter, é você estar andando em uma direção, você tem como alvo o pecado, você faz a conversão e segue para outro caminho, que é o caminho da verdade, é o caminho da luz. Então está escrito que quando Israel resolve o problema dos seus pecados e Deus o perdoa, então Deus sara a terra. O que seria Deus sarar a nossa terra? O que seria Deus sarar a nossa terra? É aí então que seríamos abençoados, curados, renovados, protegidos, recebendo livramento, tendo as bênçãos de Deus. Estar com a terra sarada, as colheitas, as plantações. Israel ia ser abençoado de novo na vida financeira, nos seus propósitos, no seu comércio, na vida material.
Israel também seria sarado no sentido de que as pestes, as doenças, não entraria mais, não alcançaria mais o povo de Israel. Então, quando o homem obedece às condições de Deus, as 4 condições, Deus vem com as suas 3 promessas de ouvir dos céus, perdoar o pecado e sarar a terra. Foi essa palavra que Deus falou ao meu coração e eu acredito que há de falar ao seu coração. Conserta o seu altar com Deus, peça perdão por seus pecados, se humilhe, converta dos seus maus caminhos, busque a face de Deus, ore a Deus, deixe o seu mau caminho e Ele então te ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a vossa terra. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe. Jesus te ama.